Enquanto isso, o filho de Rosana é finalmente batizado pelo padre Olavo. Durante a cerimônia, Angélica sente algo estranho na barriga e cochicha no ouvido de Augusto, o que chama a atenção de Leonora, que observa Angélica saindo, seguida de Rosana. Maria comenta que gostaria de estar com Angélica, mas Gumecindo pede que ela espere a missa terminar. Maria se mostra preocupada e, ao final, Augusto leva Angélica para dentro de casa. Rosana pergunta o motivo deles terem saído antes do fim e Augusto explica que Angélica não estava se sentindo bem, enquanto a missa continua na colônia. Rosana observa que talvez ainda não seja a hora do bebê nascer e aconselha a irmã a manter a calma, pois a dor pode passar, mas Angélica descreve as dores e Rosana admite que pode ser o mesmo o início do parto. Angélica diz que seria melhor chamar a mãe, porém Rosana acredita que a missa já deve estar acabando e que Maria logo virá. Maria caminha para casa e, ao chegar, pergunta por Angélica. Augusto explica que ela está no quarto com Rosana. Preocupada, Maria vai até lá e, vendo a filha, pergunta o que está acontecendo. Rosana relata que a Angélica já começou a sentir as dores e a ajuda a trocar de roupa para o parto. Enquanto isso, Gumecindo comenta que no momento não tem condições de ajudar Bartolo a comprar terras, mas afirma que sua palavra continua valendo. E Mateu lembra que Gumecindo já havia dito estar apenas aguardando a venda do café. Bartolo diz que entende. Gumecindo explica que, se venderem o café agora com preço atual, seria como jogar o produto fora. Leonora aconselha Angélica a não ficar nervosa e Rosana garante que a irmã terá coragem, assim como ela teve, reforçando a união e a força da família. Maria comenta com serenidade, porém cheia de cautela, que qualquer coisa que venha a acontecer com Angélica deve ser imediatamente comunicada para que todos possam agir com rapidez e oferecer apoio, reforçando a importância de se manterem unidas. Rosana pede que Angélica não se preocupe com a questão de o bebê ser menino ou menina, tentando tranquilizá-la com palavras de carinho, mas Angélica pergunta se Rosana não sentiu essa mesma apreensão quando estava em trabalho de parto. Rosana sorri e assegura que, agora que o pai já tem um neto dentro de casa, ele não irá se importar com o sexo da criança como antes, minimizando a pressão familiar. Porém, Angélica afirma que, independentemente da opinião de todos, ela mesma se importará com isso, demonstrando seu desejo íntimo de saber e talvez de realizar um sonho pessoal. Enquanto isso, Gumecindo ergue seu copo e faz um brinde caloroso à saúde do neto recém-nascido, irradiando orgulho, e Augusto, atento, comenta que Angélica provavelmente já está em trabalho de parto, deixando Gumecindo em choque diante da notícia inesperada e ansiosa. Em paralelo a esse momento familiar, Paola caminha tranquilamente pela rua ao lado de Francesco e juntos seguem até um restaurante elegante, onde pretendem almoçar. Sentados à mesa, Paola menciona que seu pai deixou todo o dinheiro do café sob os cuidados de Francesco, mas ele pede que não conversem sobre negócios, preferindo desfrutar do encontro. Porém, Paola insiste que queria apenas dizer o quanto ficou contente e agradecida. Francesco, com um olhar afetuoso, garante que, por Paola, ele seria capaz de fazer qualquer coisa nesta vida, demonstrando uma atenção especial que a deixa lisonjeada. Paola comenta que jamais imaginou conhecer um homem como Francesco, um cavalheiro de caráter admirável, e Francesco a enaltece, chamando-a de bela. Paola, em meio a risos, chama Francesco de maravilhoso. Durante o almoço, Francesco pergunta se Paola aceita mais um pouco de vinho e, de maneira carinhosa, chama de filha, mas ela pede suavemente que ele não a trate assim, deixando o momento envolto em um clima de leve tensão e cumplicidade, embora em seguida aceite mais vinho. Os dois trocam olhares intensos e prolongados, revelando uma conexão inesperada que vai além de simples amizade. Em casa, Marco Antônio observa a movimentação e comenta que, pelo menos desta vez, Francesco avisou sobre seus planos. Maria acrescenta que, após a caminhada matinal, Francesco informou que iria almoçar com uns de seus sócios, buscando justificar sua ausência. Marco Antônio comenta que todo domingo a mesma situação se repete, levantando sobrancelhas e alimentando suas suspeitas, enquanto Mariana questiona o que exatamente ele está insinuando. Marco Antônio disfarça, dizendo que não está imaginando nada em particular, mas o tom de sua voz denuncia inquietação. Juliana pede que todos comam em paz, tentando encerrar a conversa. Marco Antônio, porém, insiste que acha essa história muito estranha e Juliana o defende, afirmando que Francesco é um homem muito sério e confiável, buscando dissipar qualquer dúvida.
Enquanto isso, após terminarem a refeição, Francesco e Paola deixam o restaurante e voltam a caminhar pela rua, aproveitando a tarde. Durante o percurso, Francesco compartilha que o neto esteve com sarampo, mas agora está bem. Informação que desperta a curiosidade de Paola, que pergunta quantos netos ele tem. Francesco responde que tem apenas um por enquanto, mas revela que sua nora está esperando outro, ampliando a família. Ele comenta que não tem mais filhos porque sua esposa lhe proporcionou apenas um, deixando implícito um toque de resignação. Paola diz que Francesco merecia ter mais herdeiros, mas ele responde que não se faz um filho sozinho, reconhecendo as circunstâncias da vida. Paola, então, curiosa e talvez testando a intimidade, pergunta se Francesco se dá bem com a esposa, e ele admite que simplesmente se acostumou, deixando no ar uma sensação de conformismo. Paola pergunta a Francesco se ele sente falta da esposa, que está em Paris, mas Francesco responde com sinceridade que, para ser franco, não sente falta alguma da esposa. Em seguida, admite sentir falta de Paola sempre que ela passa alguns dias sem ser vista, revelando o quanto a presença dela lhe é agradável. Francesco comenta que precisa voltar para casa, mas Paola insiste, pedindo que ele entre para tomar um café com ela, questionando se ele não vai acompanhá-la. Enquanto isso, Marco Antônio conversa com Juliana, dizendo que não consegue imaginar o pai dele perdendo tempo com cavalos em hipódromo, pois sempre foi totalmente contra qualquer tipo de jogo. Juliana pede que Marco Antônio explique o que a deixa tão desconfiada, e ele hesita, alegando não saber se deveria revelar seus pensamentos. Juliana lembra que é mulher de Marco Antônio, tentando convencê-lo a falar. Então Marco Antônio confessa que está desconfiado de Francesco, pois há uma cliente que aparentemente mexe com ele. Juliana se surpreende e ri, mas Marco Antônio pede que ela não brinque, insistindo que é sério, e revela que o nome da italiana é Paola. Marco Antônio explica que Francesco tem uma ideia de ser o pai de Paola, justamente o que mais o preocupa. Nesse momento, Paola serve uma xícara de café a Francesco e confessa que sempre reza para que os domingos cheguem, porque assim pode vê-lo e conversar com ele. Diz que toda vez que passa em frente à casa bancária sente vontade de entrar, mesmo sabendo que não há nada a fazer lá, mas que evita atrapalhar o trabalho de Francesco. Ele questiona se é verdade e Paola confirma. Ela o convida a tomar mais um café, mas Francesco diz que precisa ir. E Paola lembra que a esposa dele está na Europa, pedindo apenas alguns minutos a mais. Os dois trocam olhares carregados de significado. Enquanto isso, Janete caminha pelas ruas de outro país em sua viagem. Em outra cena, Gumercindo pede a Augusto para se acomodar, alegando sentir-se agoniado ao vê-lo andar de um lado para o outro. E Augusto admite estar nervoso. Mateu comenta que não adianta nada ficar nervoso. Gumercindo observa que Padre Olavo comeu rapidamente e saiu com medo de ter que fazer outro batizado ainda hoje, e expressa a preocupação de que a criança de Angélica possa nascer cedo, enquanto Augusto apenas observa preocupado. Rosana faz uma oração pedindo ajuda ao céu para sua irmã. Augusto diz que vai ao quarto novamente, mas Gumercindo o impede, ressaltando que está achando tudo muito estranho, e Augusto insiste em ver sua mulher. Maria pede paciência, afirmando que em breve ele poderá vê-la. Gumercindo questiona se a criança é homem ou mulher, e Augusto diz que não perguntou. Leonora tranquiliza Rosana, dizendo que tudo correu bem e que não imaginava que Angélica fosse tão valente. Rosana pergunta se é menino ou menina, mas Leonora não escuta e sai sem responder. Maria comenta que a criança realmente nasceu fora do tempo, alegando que é pequena, mas está viva. Enquanto Mateu observa que Maria não revelou se é menino ou menina, e Gumercindo confirma. Augusto entra no quarto e Angélica pede que Rosana se retire para que ela possa conversar com o marido. Rosana obedece e sai. Angélica anuncia que a criança nasceu, e Augusto, perguntando se ela está bem, observa que não ouviu nenhum gemido, e Angélica garante que não foi necessário. Augusto olha para a criança e Angélica informa que está toda embrulhada. Ele se aproxima e declara que descobriu gostar demais de Angélica e que a ama profundamente. Angélica comenta que Augusto ainda não lhe perguntou se é menino ou menina, revelando que é uma menina. Augusto, radiante, beija Angélica. Gumercindo, no entanto, demonstra decepção por ter nascido mulher, enquanto Rosana comenta que Angélica imagina que o avô não desejaria entrar no quarto naquele momento. Maria acrescenta que Angélica contou que Gumercindo foi chorar de raiva no cafezal quando ela nasceu. E Rosana conclui que a neta não quer ver o avô agora, deixando Gumercindo pensativo. Maria comenta que imaginava que Leonora já tivesse retornado para casa, mas Leonora explica que antes quis dar um jeito na cozinha. Em seguida, Leonora pergunta como está a filha de Maria, e esta responde que está no quarto descansando com o marido, acrescentando que a criança nasceu muito pequena e lhe causou uma má impressão.
Ao que Leonora alega que a menina apenas veio ao mundo antes do tempo. Maria confessa ter a sensação de que a bebê não irá vingar, porém Leonora pede que ela não diga isso, enquanto Maria assegura que nunca viu uma criança de tamanho tão reduzido, especialmente por ser menina. E Leonora garante que as meninas costumam ser mais fortes que os meninos, contando que na Itália conheceu uma menina ainda menor que a neta de Maria, fato que desperta a dúvida de Maria, mas Leonora confirma, relatando que a mãe dessa criança a colocava dentro de uma caixa de sapatos para mantê-la aquecida do frio. Maria pergunta se a menina sobreviveu. Leonora afirma que sim. Além de crescer, ela chegou a se casar, reforçando que nesta vida todos estamos nas mãos de Deus. Momento em que Maria decide ir ver a filha e, enquanto caminha, pensa consigo mesma que a neta é realmente muito pequena. Angélica dorme quando Maria entra no quarto e Augusto garante que a esposa continua adormecida, levando Maria a dizer que ele pode ir para a sala. Mas Augusto explica que Angélica pediu para ele permanecer ao seu lado. E quando Maria pergunta se ele já viu a filha, ele confirma, porém admite não tê-la observado direito, porque Angélica havia pedido para não mexer na criança. Enquanto Maria ressalta que precisarão estar sempre atentos, e Augusto garante que estará, deixando Maria emocionada ao sair do quarto. Em outro momento, Gomesindo comenta que gostou do nome escolhido para o neto, elogiando o fato de ter gostado do Aranha no nome, enquanto Mateu explica que o bebê não poderia ter apenas um nome italiano, e Gomesindo considera justo que o menino também tenha o seu nome, já que será herdeiro de todos os cafezais se o pai não colocar tudo a perder. Ao que Mateu dá a entender que isso jamais acontecerá, e Gomesindo lembra que conhece muita gente que nasceu em berço de ouro e acabou dormindo no chão, pois a vida ensina a todos. Rosana então pergunta se Gomesindo não vai conhecer a neta, mas ele diz que já está aguardando a irmã de Rosana chamá-lo, e Rosana garante que Angélica não fará isso, acrescentando que o sogro vai se surpreender ao ver a menina, enquanto Gomesindo diz saber que ela nasceu pequena e alega que, se Angélica quiser que ele veja a filha, ela própria deverá convidá-lo. Rosana comenta com Mateu que Gomesindo deve estar com a consciência pesada pelas coisas que sempre disse, mas Mateu responde que é bobagem, pois o pai nunca renegaria a neta, embora Rosana acredite que, por dentro, ele já a esteja renegando. Nesse momento, Maria surge afirmando para Gomesindo que Augusto não saiu um minuto do lado de Angélica durante o parto, e ele diz que já sabia, enquanto Maria confessa nunca ter imaginado que Augusto pudesse ser tão carinhoso, ao que Gomesindo insinua que ele também é um pouco atirado, e Maria pede que esqueçam de vez essa história com a tal italiana. Mas Gomesindo garante que quem deve esquecer é a Angélica, não ele. E Maria lembra que a filha lutou para salvar o casamento, dizendo que outra mulher em seu lugar já teria perdido o marido para Paola. Gomesindo observa que, se Angélica continuar alimentando mágoas, jamais voltará a ser feliz como antes. E Maria questiona se ele está falando de si mesmo, mas ele nega. E então Maria menciona que não se pode esquecer que Gomesindo possivelmente tem um filho com Naná, embora ele finja que isso não tenha importância. E quando Gomesindo pergunta quem garante que a criança é dele, Maria afirma que Naná dizia que o filho era apenas dele, deixando Gomesindo irritado a ponto de perguntar se aquela era a hora certa para tal discussão. Logo depois, ele pede que Augusto volte ao quarto com a esposa, mas Augusto afirma que Angélica está chamando o pai, e Maria diz que escolheram uma hora inadequada. Porém, Augusto reforça que Angélica deseja ver Gomesindo, que decide ir falar com a filha, enquanto Augusto comenta não saber de onde Angélica tirou tanta coragem. Angélica aguarda a chegada do pai, que entra no quarto demonstrando boa expressão no rosto, pergunta como ela está e ouve da filha que se sente bem, e ao ver a recém-nascida, comenta que a menina é muito pequena, parecendo não ter tido paciência de esperar o tempo certo. Gomesindo comenta que levará algum tempo até conseguir criar coragem para pegar a netinha nos braços, deixando Angélica surpresa, e quando ela o questiona, ele explica que pretende esperar a menina crescer um pouco mais, acrescentando que a menina deve ser tão valente quanto a mãe, e declarando com emoção contida que ama Angélica como se fosse sua própria filha. Ao que ela responde que ele não precisa dizer mais nada e pede apenas que cuide bem da menina dela. Depois que o pai se retira, Angélica permanece sozinha e chora de alegria em seu quarto, enquanto Gomesindo caminha pela casa e retorna para a cozinha, onde Maria o encontra e pergunta o que aconteceu, mas ele afirma que não houve nada, e quando ela questiona se ele já viu a neta, ele confirma, comentando que, se a criança sobreviver, será por pura teimosia, e que o importante é não deixar que falte nada para a pequena, deixando
deixando Maria com os olhos marejados e levando-a a perguntar o que exatamente ele quis dizer, ouvindo dele apenas a garantia de que gosta muito da neta. Nesse momento, Augusto entra no quarto para fazer companhia a Angélica, enquanto, em outro ponto da casa, Antenor conversa com Naná, dizendo ser um homem mudado e trazendo dentro de si um sentimento de remorso e um peso constante nas costas, ao que Naná responde saber do que ele fala, e ele confessa que às vezes se agarra à desculpa de que era apenas um empregado cumprindo ordens do patrão. Embora isso não alivie a culpa, mas Naná assegura que ele não estava entre os piores e questiona por que reabrir velhas feridas agora, ouvindo de Antenor que aparentemente o filho dela o odeia. Naná demonstra saber do passado dele como feitor e Antenor insiste que não é mais nada disso, embora ela ressalte que um dia ele foi, e por fim ela pede que ele vá se deitar, segurando sua mão e conduzindo-o para dentro, enquanto José dorme tranquilamente. Em seguida, Maria comenta que Deus tem as mãos grandes, como dizem, e espera que ele segure nelas a netinha deles, mas Gumercindo pede que confiem e não alimentem pensamentos sombrios, e Maria admite que não suportaria ver Angélica sofrer, prometendo que fará uma oração, enquanto Gumercindo apenas observa em silêncio enquanto ela reza. Passam-se alguns meses, Damião trabalha, Tizio se despede do pai para ir à escola, e Mariana comenta que já faz quase um ano que Madame Janete está na Europa, e aparentemente não fala em voltar, levando Juliana a dizer que, por ela, Janete poderia ficar lá o resto da vida, enquanto Francisco pergunta como está o neto, e Juliana responde que ele está comendo, aproveitando para perguntar sobre Marco Antônio, mas Francisco explica que ele foi ver a casa e garante que ela ficará pronta a tempo, enquanto dá comida para o filho de Juliana. Em outro ambiente, Rosana oferece alimento ao seu filho e Leonora elogia, com Rosana dizendo que o menino puxou ao pai e Leonora concordando, acrescentando que ele também puxou a mãe. E quando Rosana pede para Maria deixar a filha de Angélica no berço, Maria explica que a menina estava chorando e a mãe não estava em casa, pedindo em seguida que Leonora prepare um chá para a neta. Marco Antônio então questiona se Francisco escreveu para sua mãe Janete, contando que Juliana estava grávida novamente e que desta vez a criança é dela, mas Francisco nega, dizendo que se Janete souber pode voltar correndo, e acrescentando que Marco Antônio nem terminou a casa, pedindo que deixem que Janete decida voltar sozinha sem ninguém chamar, ao que Marco Antônio comenta que parece que Francisco não tem nenhuma pressa para que isso aconteça, e Francisco confirma que realmente não tem, mudando de assunto e pedindo para falarem de outra coisa. Mas quando Marco Antônio sugere falar de Paola, Francisco apenas pergunta a razão e acaba dizendo que vai tomar banho. Enquanto isso, Inês e Anacleto viajam de trem e, em outro ponto, Mateu caminha e, durante a conversa, Anacleto relata que já venderam o café, o feijão, o milho, com a roça pronta novamente, fazendo Paola dizer que fica muito contente, enquanto Inês comenta que é bom para a terra do país e Anacleto concorda, afirmando que é ótimo para quem gosta do trabalho no campo. Paola pergunta sobre as fazendas do pai do Dr. Augusto, mas Inês estranha a preocupação e questiona se Augusto tem voltado para vê-la, ao que Paola responde que perguntou apenas por curiosidade, e Anacleto comenta que Augusto quase nunca aparece na fazenda, levando Paola a perguntar quem cuida das propriedades. E Inês explica que é a própria esposa dele, Angélica, com a ajuda do pai, mas é ela quem administra tudo. E Angélica, por sua vez, comenta que depois que Gumercindo compareceu com ela à fazenda, o povo passou a respeitá-la muito mais. Gumercindo ressalta que Maria vive inquieta ao saber que Angélica anda sozinha pelas estradas. E Angélica responde que não está só, pois caminha acompanhada de Deus. Gumercindo então pergunta como andam as coisas na fazenda, e Angélica relata ter tido uma conversa muito séria com Anacleto, deixando claro que colocará para fora qualquer pessoa que não siga suas ordens, acrescentando que traz uma novidade, o que desperta a curiosidade de Gumercindo, e ela revela que surgiu um comprador interessado na casa abandonada da cidade. Mas Gumercindo afirma que é melhor aguardarem o retorno de Augusto para tratar disso, enquanto Angélica garante que a venda será feita mesmo assim, surpreendendo o pai. Em outro ponto, Mateu comenta com Bartolo que o sogro conseguiu vender parte do café, mas admite que a situação está difícil para todos, e Bartolo concorda, perguntando em seguida se Mateu voltou a ver Juliana, ao que ele, em tom triste, responde que não, confessando que não teve coragem, embora tenha passado diversas vezes em frente à casa dela, tentando criar ânimo, mas reconhece que se a tivesse visto, não teria aguentado.
Enquanto isso, Anacleto ri, dizendo que Angélica comanda a fazenda como se fosse dona do mundo, o que leva Paola a perguntar mais, e Inês explica que todos respeitam Angélica por medo de seu pai, Gumecindo, mas Anacleto ressalta que a própria Angélica também sabe impor respeito. Paola então questiona o que Augusto anda fazendo da vida, mas Inês e Anacleto permanecem em silêncio. Em casa, Maria insiste que Angélica não pode mais dormir fora, deixando a filha sozinha. Mas Angélica tranquiliza, dizendo que a menina está bem e que não seria possível resolver todos os assuntos em um único dia, garantindo saber exatamente o que faz. Enquanto Maria rebate dizendo que quem não sabe é Gumecindo, por permitir que Angélica leve a vida tão agitada. E Angélica apenas reforça que um dia o pai pode faltar. Maria observa a filha brincando com a neta, e Mateu comenta a determinação de Angélica, ouvindo de Gumecindo que as mulheres pequenas são sempre as mais decididas. E quando Mateu brinca dizendo que ela manda até no marido, Gumecindo pede que ele não comece a implicar com o cunhado, mas Mateu insiste perguntando se não é verdade, ao que o sogro responde que Augusto sabe levar a vida ao lado da mulher. Enquanto isso, Leonora assa pães e Angélica comenta com ela que Augusto não irá aparecer na fazenda naquela semana, fazendo Leonora perguntar por onde ele anda. E Angélica explica que ele está envolvido com política, como o próprio disse. Mas Leonora ressalta que Maria não fica sossegada quando a filha sai para as fazendas. E Angélica afirma que não pode viver agarrada às saias da mãe, sendo questionada por Leonora sobre a filha, ao que Angélica dá a entender que não pretende criar a menina sempre dependente dela. Em outra conversa, Batista diz a Bartolo que, se fosse com sua própria filha, não permitiria tal vida, e Bartolo comenta que Augusto parece incapaz de segurar o peso de uma enxada, revelando ainda que Leonora já disse que Augusto tem mãos de moça, antes de liberar a filha para brincar. Batista aproveita para perguntar sobre as terras que Bartolo pretende usar para plantar uvas, e ele responde que ainda está aguardando. Em seguida, Rosana questiona se Angélica não se preocupa com as constantes viagens do marido, observando que ele mais viaja do que fica em casa. Mas Angélica retruca, perguntando o que Rosana gostaria que ele fizesse dentro de casa. E logo pergunta se Mateu não tentou rever Juliana quando esteve em São Paulo com Gumecindo, ao que Rosana garante ter certeza de que Mateu sequer pensou nisso, e pergunta por que Angélica trouxe esse assunto, ouvindo que foi a própria Rosana que começou a levantar dúvidas sobre o comportamento do marido, e que agora Angélica apenas devolve as suspeitas em relação a Mateu. Em silêncio, Mateu relembra pensativo os momentos vividos com Juliana no navio, enquanto Leonora pergunta a Bartolo de que ele estava falando, e ele revela que Mateu chegou a rodear a casa de Juliana na capital, deixando Leonora espantada e chamando aquilo de loucura, já que a vida de Mateu está bem estabelecida ali, acrescentando que, se Rosana souber, ficará assustada, e Bartolo observa que seria ainda pior se Gumecindo descobrisse, ao que Leonora sugere que Mateu pode estar se aproveitando da bondade do sogro, e Bartolo concorda antes de pedir que mudem de assunto. Mais tarde, Rosana se acomoda na cama e observa Mateu perguntando em que ele está pensando, mas ele não ouve, até que ela comenta que ele parecia distante, e Mateu responde que não estava pensando em nada. Ouvindo então Rosana perguntar se pode fazer outra pergunta, e na sequência indagar se, caso tivesse encontrado Juliana em São Paulo, ele contaria a ela, ao que Mateu admite que não, para evitar que Rosana sofresse à toa. Intrigada, ela questiona por que ele ficou bravo, mas Mateu nega e pede que não o aborreça com mais perguntas, enquanto Rosana reflete em silêncio e Mateu permanece pensativo do outro lado da cama.